Graça e paz a todos, né? Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma palavra, a reflexão na palavra de Deus, neste domingo, como nós fazemos todos os domingos, às 15 para as 9, né? Então, a partir do próximo domingo, nós estaremos começando às 9 horas, que é para dar tempo você chegar da sua igreja e já ter conseguido ficar mais tranquilo. Então, a partir do próximo domingo, nós estaremos, Simone, Deus abençoe. Simone, por favor, escreva de novo para eu ler, porque passou rápido, mas escreva com letra maiúscula. Hoje, eu estava conversando com uma pessoa muito especial e eu resolvi falar, ela me pediu para que eu falasse sobre a dor, o sofrimento. E hoje nós vamos começar uma série de sermões, né, no livro de Jó. Uma série de sermões no livro de Jó. Hoje será o primeiro sermão desta série de sermões. E hoje o tema é lições extraídas do sofrimento. Lições extraídas do sofrimento. Hoje 30/8/2020. Lições extraídas do sofrimento. Então, boa noite a todos, Deus abençoe. É com bastante alegria que nós já estamos mais uma vez reunidos para meditarmos na palavra do Senhor. Então nós vamos abrir o livro de Jó, abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. E o versículo de número 6. Capítulo de número 1 e o versículo de número 6. Hoje nós vamos ter uma visão geral do livro de Jó, né? E nós vamos meditar sobre lições extraídas do sofrimento. Lições extraídas do sofrimento. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. Aí nós vamos pular e ler o texto, versículo 13, diz assim: e sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão mais velho, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova.
Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram a espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão mais velho, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a casa caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, não pecou Jó, nem atribuiu a Deus culpa alguma. Nem atribuiu a Deus culpa alguma. Então hoje nós vamos, como eu já disse, começar uma série de reflexões no livro de Jó. Hoje a nossa reflexão será uma visão geral do livro de Jó e as lições extraídas, e posteriormente, se Deus assim o permitir, nós estaremos meditando em partes do livro de Jó. Deus abençoe Marcele, é muita alegria tê-la aqui mais uma vez. Saiba que nós estamos orando por sua vida e por todos os que estão nos acompanhando. Então hoje nós vamos ter uma visão geral e nós vamos ver quais são as lições que nós aprendemos no sofrimento. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. É talvez o primeiro livro a ser escrito. E ele se encontra no meio da Bíblia, porque quando foram selecionar os livros poéticos, dentro dos poéticos tinha 2 tipos de livros: os livros ínicos, aqueles que eram para serem cantados, como Salmos, como o livro de Cantares de Salomão, eram cânticos. Mas tinha 3 livros que eram livros sapienciais, ou seja, livros de sabedoria: Jó, Eclesiastes e Provérbios. E o livro de Jó vai discutir essa temática do sofrimento, da dor. Porque esta temática é algo que tem chamado a atenção da filosofia, da teologia. Durante muito tempo, os homens questionaram o problema do mal. Por que o mal existe? Então o livro de Jó é um pensamento hebreu, inspirado por Deus, sobre esta temática. E o livro de Jó ele tem 42 capítulos. Só que o livro de Jó é como se fosse um quadro, onde ele tem a moldura e depois, no meio, ele tem uma discussão. Então, o livro de Jó ele tem os capítulos 1 e 2, 40 e 42, são capítulos que foram escritos da forma prosaica, narrativa, ele está contando a história. E os capítulos do meio, então tem 4 capítulos, capítulo 1 e 2, o 41 e o 42. Do 3 até o 39, até o 40, ele vai ser uma grande discussão sobre essa questão do mal. Então vai haver uma grande discussão a respeito do mal, do porquê do mal, do porquê a pessoa sofre, do porquê da dor. E aí os capítulos primeiros
os dois primeiros, eles são para nos situar no debate. Porque a história de Jó é a seguinte, é que Jó, a palavra Jó quer dizer odiado. É uma palavra hebraica que é Yov, no hebraico, que quer dizer odiado. Então o que acontece? Jó era um homem temente a Deus, que tinha filhos e filhas, era muito rico, e tinha empregados, e vivia uma vida abençoada. Então ele era um homem que era sacerdote no lar, naquela época ainda não existia o sacerdócio. E Jó orava por seus filhos, orava por sua família, ensinava-os a temer a Deus, e Jó era elogiado pelo próprio Deus. Só que um dia Satanás, os anjos de Deus, eles vão sempre prestar relatórios. E aí, quando os anjos de Deus estão diante do Senhor, o diabo aparece. E há uma discussão se o diabo foi ao céu, se aquela aparição era na terra, se aquilo era ou não verdade. Nós não vamos entrar nesses detalhes hoje. Porque o objetivo é tirar lições do sofrimento. E aí o que acontece? Deus diz, de onde é que vem Satanás? E ele diz, de rodear e passear pela terra. Certo? Então Satanás é um ser que vagabundeia, ou seja, é um ser que vive rodeando e passeando pela terra. E como diz Pedro, procurando alguém que ele possa destruir, que ele possa fazer malvadeza, que ele possa fazer maldade. E aí o que acontece? De repente, Deus diz, você viu meu servo Jó? Satanás acusa Deus de ter comprado Jó. Satanás chega e diz, olha, o Senhor cercou os bens dele, ele só cresce, ele só aumenta, tudo que ele tem está aumentando, eu não posso tocar em nada que é dele, então o Senhor o comprou, então o Senhor dá as coisas a ele, por isso que ele é teu queridinho. E aí ele acusa a Deus de ter subornado Jó. E o que eu acho maravilhoso no livro de Jó é que Deus aposta no ser humano. Porque o ser humano tem fé em Deus, mas Deus também tem fé no ser humano. E uma das grandes belezas do livro de Jó é Deus chegar e dizer, eu aposto em Jó. Eu aposto em um ser humano, que ele é capaz de ser fiel a mim, mesmo apesar das suas acusações. Então Deus diz ao diabo, Deus diz, olha, tudo que ele, já que você está dizendo que ele só me adora, porque eu dou as coisas e porque eu protejo, então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você tocar em tudo que ele tem, só não vai tocar nele. E você vai tocar nele, o diabo diz, faça isso, e veja se ele não blasfema, se ele não vira casaca, se ele não te larga, se ele não se afasta de ti. E aí Deus diz, eu vou mostrar para você que Jó não está comigo só porque eu o abençoo. Ele está comigo por mim. E aí o que acontece? De repente, tudo que Jó tem, chega um monte de mensageiros e só dizem, Jó, olha, tuas ovelhas já eram. E tudo no mesmo dia. Que desgraça, parece que quando vem todo de uma vez. E aí o outro diz, olha Jó, os cavalos, os camelos já eram. Foram roubados ou morreu. Aí a última notícia que chega depois de ter tudo se acabado é que diz, olha Jó, teus filhos estavam comendo em uma das casas, das muitas que você tinha. E eles estavam numa festa tremenda, quando de repente veio um vendaval e a casa não resistiu e a casa desabou. E todos os teus filhos, Jó, morreram num só dia.
E aí Jó diz, Deus me deu, Deus tomou. Ele diz, tudo era dele. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E diz, e ele não atribuiu a Deus falta alguma. Só que o capítulo 2, o diabo não contente, diz assim, ó, Deus disse, eu não te disse? Eu não te disse que Jó não estava comigo porque eu o havia comprado? Eu não te disse que ainda existe gente séria, gente temente a mim, que me ama? Então o primeiro round o diabo perdeu. Aí o diabo não desiste. E ele disse, então toca ali no corpo, toca ali na pele, e tu vais ver. Se tocar na pele dele, se mexer com ele, mexeu nos bens, mas mexa com ele. E Deus disse, tá bom, vou deixar você mexer, só não pode matá-lo. E o diabo jogou uma doença terrível em cima de Jó, que ele ficou totalmente cheio de úlceras, né? De pus, era uma doença horrível, que ele teve que sair de casa, sentar na cinza, que era um símbolo de muita dor naquela época, e que ele se rapava de tanta coceira, e a dor era tremenda. E diz a escritura que a mulher de Jó não aguentou, e a mulher disse, ela olhou para Jó, e ela diz assim, Jó, tu ainda conserva a tua integridade. Tu ainda é um homem de bem nessa miséria. Amaldiçoe a Deus e morra. Algumas versões do hebraico tem assim, abençoe a Deus e peça morte. Então essas duas traduções são possíveis. E aí Jó, eu prefiro a primeira e eu creio que a segunda é uma questão textual, que não vale a pena a gente entrar aqui. Jó diz, tu falas, como fala qualquer doida. Eu recebi o bem de Deus e não receberia o mal? E aí o que acontece? Jó fica ali. E agora os seus amigos, sabendo que ele está naquela situação, perdeu tudo, e nem a saúde restou, e até a mulher entrou em desespero. Os amigos vêm e sentam do lado de Jó. Por 7 dias ficam todos calados, ali, do lado de Jó, percebendo a dor, a grandeza da dor. E aí do 7º dia em diante começa um debate. Os amigos de Jó começam a acusá-lo de pecado, porque nos dias de Jó havia uma crença, havia uma teologia, que é uma crença acerca de Deus. Qual era a teologia, qual era a crença? É que a pessoa de bem, a pessoa boa, a pessoa temente a Deus jamais sofre. E o sofrimento só cai em alguém que faz o mal. Então o malvado sempre sofria, na crença da época. Enquanto que o justo, o bom, o temente a Deus só recebia coisas boas. Esta era a crença da época. Que Deus só dava às pessoas boas coisas boas. E as pessoas más é o que a gente chama de justiça retributiva na teologia. Então era assim, é malvado, vai receber o mal. É bom, vai receber o bem. Só que até aí está todo mundo crendo desse jeito. E Jó também acreditava assim. Mas um dia, a desgraça se abate sobre Jó e ele não tem explicação. E aí Jó entra, e aí Jó fica agora sem compreender nada. E aí Jó, é como se ele dissesse, até hoje eu acreditava que somente as pessoas más recebessem castigos. E as pessoas tementes a Deus, que fazem orações, que são religiosas, que elas nunca sofressem.
E aí os amigos de Jó vão lá e dizem, se ele está doente, se ele perdeu tudo, inclusive os filhos, ele deve ter errado. Enquanto os amigos de Jó estão calados, são as bênçãos. Mas aí os amigos de Jó começam a tentar arrancar de Jó uma confissão de pecado. E aí começa o diálogo sobre o problema do mal. E aí cada amigo vai e diz, olha, confessa, rapaz, diz logo o que foi que você fez. Então vem um amigo e faz um monólogo, um discurso sobre a característica do sofrimento e a necessidade de se arrepender e confessar. Então os amigos, o diálogo vai girar em torno disso. Um amigo vem e diz, conte, confessa, entregue, porque gente boa não sofre. Se você está sofrendo, segundo a nossa crença, você está na pior, você pisou na bola, você pecou e pecou feio. Só que o grande problema é que quando Jó se examinava, ele não via nenhum pecado que legitimasse aquela dor. E Jó sempre em seu discurso se defendia. Dizia, não. E Jó vai sempre ganhando nos debates. E aí até que chega lá no final e ninguém consegue vencer Jó nesses debates. E aí, como só está entrando as pessoas maduras, tem um rapaz que ele está irritado porque os amigos de Jó não conseguiram arrancar dele uma confissão. E aí, quando todos esgotam os recursos, ninguém consegue convencer Jó de que ele praticou algo errado. Então esse rapaz, agora, como ele é novo, ele espera os mais velhos terminarem. Então ele agora entra e acusa Jó. Mas também esse não é bem sucedido. E aí Jó venceu todo mundo, mas a dor está consumindo Jó. Tudo isso aí ele está gemendo, gritando e chorando, e sem entender nada do que está acontecendo. Mas o que acontece é que no final das contas aí Deus aparece. Né? Porque Jó está batendo no peito, dizendo, não fiz nada não. E aí Jó ganha no discurso de todos os amigos. E aí Deus chega e Deus faz várias perguntas a Jó. 66. E Jó não tem resposta para uma sequer. E Deus faz algumas perguntas básicas. E aquele Jó, tão sábio, tão certo, tão correto, de repente ele descobre que não pode responder a Deus uma única pergunta. Deus diz assim, Jó, me responda, onde é que você estava quando eu criava o mundo? Quando os anjos se alegravam, vendo eu estabelecendo a terra, as estrelas, o sol, o mar, e Jó fica calado. E Deus começa a fazer várias perguntas a Jó, e Jó emudece. E aí Jó chega e diz assim, quem é este que sem entendimento questiona Deus? E Jó diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó. Alguém ligou. Então o que acontece? Jó agora descobre que diante dos homens ele é superior, mas que diante de Deus ele não é nada. Que diante de Deus ele é totalmente incapaz de responder. E diante de Deus ele agora se enxerga. Porque diante dos homens ele sempre sai como o melhor.
Mas diante de Deus agora, Jó diz: Senhor, não conseguia me enxergar. Mas agora, nesse encontro contigo, Senhor, a coisa mudou. Eu me arrependo e me abomino. Eu pensei que eu não tinha pecado. Eu pensava que eu era, Senhor, a melhor pessoa do mundo, sem defeito. Quando eu me comparava com esses meus amigos que vieram conversar comigo, aí sim é que eu me achava. Mas, Senhor, depois que nós tivemos essa conversa, depois que o Senhor se revelou a mim, Senhor, agora eu mesmo me abomino, eu tenho nojo de mim, e por isso eu me arrependo, e eu falei de coisas das quais eu não conhecia. E aí agora o Jó já murchou, o Jó já está no cantinho dele, arrependido. Aí Jó vai orar pelos amigos, porque os amigos, como no seu discurso tinham ofendido a Deus, estão todos doentes. E Jó agora vai orar pelos amigos. E enquanto Jó está orando pelos amigos, Deus restitui a vida de Jó. Deus restaura. A mulher dele tem outros filhos. Os negócios dele começam a prosperar. Jó fica curado. Começa a trabalhar de novo. Começa tudo do zero. E aí ele começa, e a Escritura diz que ele veio a ter mais do que aquilo que ele perdeu. Então essa é a história do livro de Jó. E diz: Deus mudou a vida de Jó. E a vida de Jó foi infinitamente melhor do que a que era antes. Então são 42 capítulos e nós vamos ter muita coisa para conversar. Então hoje nós vamos ver quais são as lições extraídas deste sofrimento, desta dor tão grande que afligiu a Jó. A primeira lição que nós vamos extrair é a instabilidade da vida. Tem estabilidade, é quando tudo está normal. Nada muda, mas a vida não é assim. A vida é instável. A vida é como o mar. Ora está calma, serena, o mar está liso, e ora vem o vendaval. As ondas, o mar se embravece. Então, o que nós aprendemos aqui no livro de Jó é que a vida é instável. É que até uns dias nós estávamos todos sem pandemia, viajando, todo mundo nos restaurantes, que ninguém imaginou que haveria um vírus capaz de paralisar o mundo. E aí, de repente, todo o cenário mundial muda. Aparece o coronavírus e paralisa o mundo. E até hoje ainda não se encontrou uma vacina para se estabilizar a vida. Então a vida foi lá em cima, muita gente foi ceifada. Muita gente está hoje chorando a perda dos entes queridos. Muita gente perdeu emprego, então o mundo ficou de ponta cabeça. Muita gente foi à falência. Muita gente vai levar tempo para se recuperar. Então afetou todas as camadas da sociedade, porque a vida é assim. A vida, por ela ser instável, a gente não sabe do que vai acontecer amanhã. Então a primeira lição que nós tiramos é a instabilidade da vida. Por que há sofrimento? Porque a vida é instável. Porque hoje o mundo está tranquilo. Porque hoje muita gente está tranquila, mas amanhã toda essa tranquilidade pode ir por água abaixo. E é por isso que nós precisamos de um ser que seja maior que a própria vida.
E é por isso que nós dizemos na teologia que Deus é o ser necessário. Que se Deus não existisse, se nós teríamos que inventar. Por quê? Porque sem Deus, diante da instabilidade da vida, nós não teríamos esperança. Porque quando tudo foi embora, quando na vida de Jó tudo ruiu, Jó disse: Deus me deu, Deus tomou. É dele. Jó sabia que nada que ele tinha era dele, tudo era dádiva. O grande problema é porque nós não reconhecemos a Deus. E não reconhecendo a Deus, nós pensamos que as coisas e os bens são nossos. E achando que são nossos os bens, as pessoas e tudo, ninguém pode tirar. E no dia que estas coisas se vão, a gente acaba culpando a Deus, porque a gente acha que elas são nossas. Que elas não foram dádivas. A gente nunca aprendeu que bem é dádiva, que sabedoria é dádiva, que filho é dádiva, que marido é dádiva, que família é dádiva, que a vida é uma dádiva. E que tudo isso vem desse Deus. Mas tudo isso está sujeito a sumir de repente, porque a vida é instável. Está tudo bem na vida de Jó. Mas de repente a vida mudou de ponta cabeça. O rico ficou pobre. O cheio de filhos ficou desfilhado. O homem que era respeitado agora virou motivo de zombaria. Aquele que tinha saúde para dar e vender, agora está com uma doença que dá nojo. As pessoas têm nojo dele. Ninguém quer sentar perto dele. Ele agora é um ser nojento. Por isso o nome dele é odiado. É que parecia que Deus estava com ódio de Jó. Parecia que Deus disse assim: eu vou te pegar. Mas Jó, ele sabia que a vida é instável. Ela pode estar boa hoje, amanhã ela pode estar ruim. Mas pastor, qual é a lição? É que também o contrário é verdadeiro. É que ela pode estar ruim hoje e amanhã ela pode estar maravilhosa. É que a sua vida hoje pode estar ruim. É que a sua vida até hoje, desde que você nasceu, ela pode ter sido uma vida horrível, mas ela pode dar uma guinada. Nada é para sempre. Certo? Então, se a vida é instável, eu preciso confiar em Deus. Se a vida é instável, se a vida não me dá segurança, não me dá garantia do amanhã, eu preciso de fé em alguém que seja além da vida, que seja maior que a própria existência, que seja a causa dela, para que eu possa dizer: Senhor, na alegria ou na dor, na saúde ou na doença, na felicidade ou na tristeza, eu posso contar contigo. Então, para um mundo instável, uma vida que a qualquer momento pode mudar, só existe um que nunca vai nos abandonar. Um que quando a pandemia vem, quando o marido vai, ele nunca nos deixa. Um que quando a religião expulsa, ele nos acolhe. Um que quando ninguém quer mais nada, quando a vida da gente deu um salto mortal e de repente tudo virou um caos, só tem dor e sofrimento. Todas as notícias que a gente ouve só são desgraças, como os servos de Jó trouxeram a mensagem. Mas Jó chega e diz: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por que Jó faz isso? Porque tem um Deus que dá a ele segurança.
Ele não está entendendo nada, porque a vida não foi feita para ser entendida. Se Jó tenta entender a vida, ele vai ficar doido. A vida foi feita para ser crida, para a gente saber, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Essa é a grande dificuldade do ser humano. É acreditar que nas horas mais difíceis da vida, quando os absurdos da vida acontecem, acreditar assim, Deus sabe o que faz. E Jó era um desses que dizia assim, eu não estou entendendo nada. Não fiz nada para merecer isso. De repente, da noite para o dia, minha vida virou de ponta cabeça. Meu céu virou um inferno. Mas Jó não se tornou ateu. Jó não disse, o mal existe, Deus não pode existir. Jó disse, tudo era dele. Ele deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você crê em Deus, a vida pode estar boa, a gente confia. Na hora que o bicho pega e a vida vira de ponta cabeça, e o mar fica encalpelado, e a onda vem, e a fúria vem, e a doença vem, e o mal vem sobre nós continuamos crendo nele. Sabendo que apesar da nossa incompreensão, da nossa limitação e da fragilidade humana, nós sabemos que há alguém no controle, que sabe o que está fazendo. Isso chama-se fé. É muito fácil crer em Deus quando tudo vai bem. É muito difícil crer em Deus quando se perde um filho. É muito difícil crer em Deus quando você perde todos os bens de uma vez só. É muito difícil crer em Deus quando a sua saúde de repente voa. É muito difícil crer em Deus quando todos zombam de você, quando todos te humilham. Porque a vida é assim, um dia a gente está por cima, um dia está por baixo. E com Deus, se Deus não existisse, a gente tinha que dizer assim, eu preciso de um ser assim. De um ser para além da vida. Segunda coisa que a gente aprende. Primeiro, a vida é instável. Se a vida é instável, tem um ser estável, que não muda. Por isso, quando Moisés perguntou a Deus, qual é teu nome? Ele disse, eu sou. É o meu nome. Ou seja, ele não disse, eu era, nem eu serei. Mas eu sou. Yehye, Axé, Yehye. Eu serei o que serei. Ele diz, eu sou estável. Ele diz, o mundo muda. Você muda, mas eu não mudo. Eu estou sempre aqui, na hora boa e na hora má. O grande problema é que você só me vê na hora boa. Você não consegue me enxergar, que eu cuido de você na hora da pandemia, na hora da dor, na hora da perda, na hora que o dinheiro falta, na hora que o marido vai embora, na hora que a esposa trai, na hora que você perde o filho, você não consegue me enxergar porque a dor é tão grande que cega seus olhos, que fecha seu coração. Mas eu não mudo. Segunda lição, porque são tantas coisas que a gente iria pregar o resto da vida. A temporalidade dos bens. Jó estava garantido. Tinha todo tipo de animal, era um fazendeiro próspero. Cada filho tinha uma casa tão grande que era capaz de receber todos os outros, e eles ficavam trocando de casa para fazer festa. Eles viviam de sombra e água fresca, e o pai orando por eles. Os filhos na gandaia e o pai orando por eles. Porque nem sempre que você é temente a Deus quer dizer que seus filhos são, que seus pais são.
A gente tem a falsa impressão de que, se eu temo a Deus, então todo mundo lá em casa vai me seguir. Essa história não vai muito bem. Então Jó agora teme a Deus e os filhos dele querem saber de farra. Mas o que acontece? No único dia, todas as vacas que ele tem são roubadas. Todos os animais que ele tem, todos os bens que ele tem, inclusive os filhos, vão embora. Então ele descobre que agora, rapidamente, tudo que ele construiu durante a vida inteira se foi. E quanta gente que está colocando toda a sua segurança nos bens que possui. Ele acha que porque ele tem um bom plano de saúde, porque ele tem um bom emprego, porque ele tem muito dinheiro em dólar guardado no banco ou em euro, porque ele tem muitos investimentos, porque ele tem os melhores médicos, os melhores advogados, os melhores hospitais, porque os filhos estudam nas melhores universidades, porque ele tem tudo, tem muitos bens, então a gente acha que isso traz segurança. Então está todo mundo correndo atrás de bens. Então quanto mais, melhor, porque a gente se sente mais seguro. Eu tenho um avião, se eu não for tratado aqui, eu viajo para os países de primeiro mundo, eu tenho dinheiro para pagar os melhores médicos. Mas Jó descobriu uma coisa, que tudo isso tem prazo de validade. Que aquilo que vale hoje, amanhã pode não valer mais. Jó descobriu que tudo que a gente junta pode ruir de uma vez. E quanta gente que você viu que ganhou milhões na loteria e que hoje está na miséria? Quantos empresários que tinham tudo e que bastou haver uma questão na bolsa de valores que eles foram para a miséria? E quanta gente que já perdeu tudo na vida, inclusive porque nós precisamos aprender com o livro de Jó que nós não podemos colocar a nossa fé, a nossa segurança, a nossa felicidade, a nossa família nos bens que possuímos. Porque os bens são muito difíceis de adquirir, mas muito fáceis de se perder. Que você leva uma vida juntando, mas para perder basta um passo errado. Basta uma atitude errada. Então, os bens são temporais. Então, o que nós aprendemos com a dor, o que Jó aprendeu na dor, foi, em primeiro lugar, eu preciso de Deus, porque a vida muda. Segunda lição que Jó aprendeu na dor, os bens são temporais. Tudo se vai, só um fica. Só há um bem que é permanente. Esse bem é Deus. A mãe pode nos abandonar, o pai pode nos abandonar, o filho pode nos abandonar, a esposa pode nos abandonar, o marido pode te abandonar, os bens podem ir embora, mas só há um que fica, só há um que permanece, só há um que ninguém pode tirar, só há um que é estável, é Deus. Ele é o único que fica quando todos se vão. Ele é o único que está do nosso lado quando ninguém mais está. Porque quando você tem dinheiro, você tem amigos. Diz o poeta, amigos são como aves de arribação. Quando as coisas estão bem, eles vêm. Quando as coisas estão más, eles vão. Mal, eles vão. Então, quando Jó tinha dinheiro, era muito fácil. Ele tinha muita gente, mas agora que ele não tem nada,
Só ficou Deus. E você que está me ouvindo sabe. Quando a gente está bem, você tem um monte de gente ali perto. Mas quando você não tem o que oferecer a ninguém, aí você começa a descobrir que o que tinha valor não era você, era o que você podia oferecer aos outros. É que as pessoas estavam relacionando-se com você por interesse. E aí você descobre que os bens são temporais e Deus é eterno. Você descobre que a única pessoa que não te abandona, que não diz assim, está sem nada, está na desgraça, está na miséria, estou fora, é Deus. Porque na hora que uma mulher está na desgraça, na hora que um homem cai em desgraça, a mulher vai embora, o filho vai embora, os amigos vão embora, a sociedade não quer, as religiões não querem, as igrejas não querem, ninguém quer. Na hora de maior dor nossa, todo mundo abandona. Ninguém fica. Quando a pessoa perde o marido, por exemplo, as pessoas vão com ela até o cemitério. As pessoas ficam com ela ali uma noite, dizem, mulher, hoje tu vai ficar aqui nessa casa sozinha, eu vou ficar contigo. Mas depois de uma semana, ninguém mais lembra. Aquela mulher vai ficar a vida inteira sofrendo, chorando, lembrando, e ninguém mais lembra. O único que fica, o único que não vai embora é Deus. E esse único que não vai embora é o único que a gente não enxerga. É o único que a gente não vê. Porque os nossos olhos estão em outra pessoa. Porque os nossos olhos estão nos bens. Mas Jó, os seus olhos estavam em Deus. E ele diz, ele deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nada era meu, tudo era dele, ele levou. Sabe por que nós choramos? Sabe por que a gente se desespera? Porque a gente acha que nós somos os donos. Que tiraram o doce da nossa boca. Mas quando a gente compreende a Deus e diz, olha, é dele, então ele dá, a gente usufrui, e na hora que ele toma, a gente só faz agradecer e dizer, Deus, o Senhor levou? Levou. Muito obrigado pelo tempo que me permitiu usar. É aquela mãe que está com o coração partido porque perdeu o filho. É aquela família que está com o coração sangrando porque perdeu um ente querido para essa pandemia miserável. Mas é aquela família que, quando crê em Deus, descobre, Senhor, a dor é grande, rasga o coração. Mas o que me conforta é saber que por tempo eu pude conviver. Eu pude desfrutar da companhia deste filho, desta filha, deste pai, desta mãe. Mas geralmente eu e você esquecemos isso. A gente esquece que Deus nos deu essa pessoa por 50, por 20, por 30, por 10 anos. E que a gente teve ali aquela pessoa do nosso lado e que muitas vezes nós nem demos valor. E a gente não lembra o tempo em que Deus foi tão bondoso e disse, tá aqui, eu vou te ceder esse rapaz, vou te ceder esse marido, vou te ceder essa esposa, eu vou te dar esse bem. E aí quando Deus tira, a gente desespera, a gente chora. Porque a gente não lembra assim. Deus, quanto tempo esteve aqui? E eu nem sequer valorizei. E agora que se foi, eu estou chorando, porque eu não tive tempo de me despedir. Porque perdi. Mas Jó sabia disso e ele diz, Deus deu. Ele diz, foi Deus que me deu. Eu aproveitei esses filhos, esses bens a cada momento. Então eu e você precisamos aproveitar as bênçãos de Deus a cada momento. E saber assim, Deus, um dia o Senhor vai levar.
Nada nesse mundo é para sempre. Infelizmente. Então, o que muitas vezes vai nos confortar o coração é saber assim, rapaz, quanto tempo eu tive? Qual é a lembrança que você vai ter do seu familiar, do seu ente querido? É a tristeza da morte, da partida inesperada, ou é a alegria que ele te proporcionou em vida? Então era isso que Jó se agarrava. Jó não ficou, não é que Jó não tenha sentido a perda dos filhos. É que Jó sabia que isso mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Que o desastre só antecipou o inevitável. Porque morte, todos nós vamos morrer. Um dia, mais cedo, todo ser humano está na fila da morte. Um dia a morte vai gritar o nosso nome. A questão é que muitas vezes nós esquecemos do tempo que Deus deu. Terceira coisa, então lembre-se, se você quer amenizar a sua dor, lembre do tempo que Deus deu os bens, do tempo que você usufruiu dos carros, do tempo que você teve a esposa, o esposo, o filho, a filha, o pai, a mãe. E aí você vai dizer, verdade, pastor, eu estava vendo só do lado da perda, da partida, mas eu não olhei para o lado de 40, 50, 60 anos que a gente passou junto, de tantas coisas maravilhosas, de tantas coisas belas. Ou então, daquele lado ele diz assim, Deus me deu por tanto tempo e eu não valorizei. Terceira coisa, terceira lição. Então a primeira, a vida, meu irmão, muda. Só Deus não muda. Segunda, os bens podem de repente sumir. Terceiro, a diferença no enfrentamento. Jó, ele diz, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Já a mulher dele diz assim, amaldiçoa Deus e morre. A mulher de Jó não aguentou, aquilo era muito para ela. A mulher de Jó surtou. Ela olha o marido, ela vê os filhos, todo mundo, todo morto, tudo se foi. De repente, aquela mulher não aguentou. Ela fica com raiva do marido, porque o marido ainda não enlouqueceu. Porque o marido não pirou, porque ele não surtou, e ela diz, tu ainda retens a integridade? Você ainda é fiel? Amaldiçoe a Deus e morra. Ela não vê mais sentido na vida. E ela agora surtou. Já Jó diz assim, tu falas como falas qualquer doida. Eu recebi o bem de Deus, não receberia o mal? E olha, Jó nem sabia que era o diabo que estava fazendo, que não era Deus. Que tem muita coisa que é o diabo que está fazendo e a gente culpa Deus. Mas Jó disse o seguinte, mulher, eu recebi o bem de Deus. Olha, quando Deus me deu riqueza, eu recebi. Porque assim, você nunca vai ver ninguém reclamando, pastor, eu vim aqui para falar com o senhor, de que é? Eu não estou entendendo a Deus. Como, meu amigo? Diga. Você nunca vai ver ninguém assim, Deus começou de repente a me abençoar. Abrir as portas de emprego para os meus filhos estão tudo ganhando bem, tudo se formando, lá em casa tudo prospera, pastor, eu estou melhorando. Você nunca chega e vê alguém chegar num gabinete pastoral ou na rua e dizer, pastor, estou chateado. Por quê? Porque Deus me deu saúde, eu estou com saúde, lá em casa ninguém adoece. Porque lá em casa está todo mundo vivendo com qualidade e com longevidade. Eu tenho avós, bisavós, você nunca vê.
A pessoa chega e diz assim, meus filhos todos estão encaminhados na vida, eu e meu marido ficamos muito bem, nós temos o pão de cada dia. Você nunca vê a pessoa dizer, por que Deus me deu isso? Estou assim com Deus. Por que ele... Mas no dia que Deus não dá, aí a pessoa chega brava. Pastor, por que Deus deixou meu filho embora? Por que meu filho está desempregado? Porque eu estou doente. A gente, para agradecer, tem muita dificuldade. Para reconhecer as bênçãos de Deus, ninguém chega reclamando. Ninguém chega assim, por que Deus não tira o meu dinheiro? Tirou do outro, por que não tira o meu? Mas quando é o mal, a gente diz assim, por que Deus deixou acontecer comigo? Porque logo eu. A gente tem nossas fragilidades e a gente quer arrumar um bode expiatório. A gente quer arrumar um culpado. E esse culpado é Deus. A gente joga a culpa nele, porque assim a gente se sente melhor. Mas Jó não. A mulher de Jó chega e diz assim, amaldiçoe a Deus e morra. Não existe mais razão para viver. Ele disse, você enlouqueceu. Eu recebi dele o bem, não fiquei feliz quando ele me deu a riqueza, não fiquei feliz quando eu casei com você, não fiquei feliz quando os meninos nasceram, não fiquei feliz brincando com eles, não fiquei feliz quando eles casaram, foram cada um morar na sua casa, eu não fiquei feliz todo esse tempo. Como é que agora eu vou esquecer todo esse tempo só porque os meus bens foram embora e porque os filhos morreram? Então, cada um enfrenta a dor de uma maneira diferente. A pergunta é como você está enfrentando a dor. Se você é igual a mulher de Jó, que se desespera, que surta, que fecha os olhos para as coisas divinas e não quer enxergar, então você se desespera, chuta o pau da barraca e quer morrer. E aí você acha que a vida não faz sentido. Porque o sentido da sua vida não estava em Deus. O sentido da sua vida estava nas coisas. E quando elas foram-se, não existe mais sentido para a sua vida. Por isso que nós dizemos, Deus é o ser necessário. Porque Ele nunca vai embora. E se Ele nunca vai embora e eu creio nele como Jó cria, então a minha vida nunca perderá o sentido. Então vou repetir, a vida de quem crê em Deus nunca, jamais, em hipótese alguma, perde o sentido. A pessoa pode ficar baleada, a pessoa pode levar uma paulada da vida, a pessoa pode sofrer da vida. Há os maiores absurdos como Jó. Mas ele vai reagir. Ele não vai entregar os pontos. E eu quero dizer, se você confia em Deus, se você sabe que Deus sabe o que faz, por mais que isso pareça absurdo, porque Jó não entendia, mas ele sabe, Deus sabe o que está fazendo. O grande problema nosso, e o grande problema de alguns filósofos, principalmente alguns que aparecem aqui no YouTube, é que você acha que Deus tem que se encaixar na nossa cabecinha. E que Deus tem que agir conforme a minha agenda e a sua, e conforme eu agiria e conforme você agiria. É porque nós achamos que nós podemos ensinar a Deus a ser Deus. Que nós achamos, não, ele não podia levar. Mas a criança morreu. Estupraram a criança porque Deus deixou. Quem sou eu? Quem é você para questionar Deus? Quem somos nós para questionarmos por que Deus faz, por que Deus não faz? E só porque Ele permitiu a dor, quer dizer que Ele não existe? Porque a conclusão é assim, se o mal existe, então Deus não existe. E se Ele existe, Ele não é tão poderoso, porque não pode tirar o mal.
E se ele é poderoso, então ele não tira o mal porque ele é ruim. É assim? Você acha que se resume desse jeito? Nesta falácia? Você acha que a vida se resume a isso? Em filósofo, sábio, que nunca fez nada pela humanidade, estudou para poder dar aula, para ganhar dinheiro. Mas nunca fez nada pela humanidade. Nunca. E aí o que acontece? A grande pergunta é: como é que eu estou enfrentando a vida? Porque, meu amigo, um dia todo mundo vai morrer. Seja num tufão, seja numa pandemia, seja numa morte simples em cima da cama de velhice, mas todo mundo vai morrer. Seja numa guerra, seja no holocausto, todo mundo vai morrer. Então, uns vão na frente, outros vão cedo, mas todos vão morrer. A questão é, como é que a gente enfrenta a dor na vida? A mulher de Jó surtou. Jó. E por isso, lá no fim, Deus mudou a vida de Jó. Porque não é a vida que dita como eu sou, mas eu que dito a vida. É que se eu deixar que a vida me destrua, então eu jogo a toalha e eu me dou por vencido e eu vou viver, ou eu morro, ou eu vou viver morrendo, esperando a morte chegar. Mas quando eu ajo como Jó, eu digo: tu falas como falas qualquer doida. Deus me deu, Deus tirou. E ele diz: eu recebi o bem de Deus, não vou receber o mal? E olha, ele nem sabia que era o capeta. E se eu não gostei, eu não fiquei alegre quando o menino nasceu, que chorou, que eu disse: olha que coisa linda, que eu celebrei. Eu não fiquei feliz quando ele disse papai. Eu não fiquei feliz quando ele começou a andar. Eu não fiquei feliz quando ele casou. Eu não fiquei feliz quando a gente construiu a primeira casa, a segunda, quando a gente construiu a fazenda. Eu não fiquei feliz? Fiquei. Por quê que eu tenho o direito de ficar feliz quando Deus me deu tudo? E por que que agora que Ele permitiu que tudo se fosse, eu agora me acho no direito de ficar de mal com Ele, de mal com a vida e dizer: o Senhor não existe mais? Então Jó disse: minha filha, é loucura receber o bem de Deus e depois não querer receber o mal. Ele disse: eu recebi o bem, a vida toda eu fui abençoado, mas a gente esquece das bênçãos, a gente esquece de tudo que Deus deu e a gente só lembra das desgraças que acontecem. Então, qual é a sua postura? É da mulher de Jó ou de Jó? Quarto, a solidariedade demonstrada. Quando acontece a dor, os amigos de Jó vêm e ficam sentados com ele. Os homens sábios da cidade chegam e ficam ali do lado de Jó, chorando com ele. E é num momento de dificuldade, de desespero, de dor que você está vendo aí. Os empresários antes, somente pensando no lucro, agora estão dando parte das coisas para os pobres. Agora nós estamos vendo a questão da solidariedade, de quem tem dando alimento a quem não tem. De grandes empresas, de grandes supermercados, tirando alimento para dar ao outro. Dos grandes importadores, sabendo o seguinte: rapaz, olha, ou eu dou ou apodrece. Não posso exportar. Produzi muito, mas não dá para vender. E agora aí começa a solidariedade. Ninguém é solidário comigo, com você, quando a gente não está na dor.
Ninguém é solidário quando não acontece desgraça. Mas você viu, acontece aquelas desgraças, por exemplo, lá nós vimos as crianças que ficaram presas na caverna. Foi gente de todo mundo. Aqueles cidadãos lá do Chile que ficaram presos na mina. O mundo inteiro estava orando, rezando, seja qual for a crença, todo mundo estava preocupado, os governos preocupados. As tragédias que aconteceram no Brasil, todo mundo imediatamente ficou solidário. Existe algo na dor que mexe com a gente. Existe algo no sofrimento que Deus usa para nos transformar, para melhorar nosso coração. Você chega na internet, você chega na rua e você prega, as pessoas lhe bloqueiam, as pessoas não querem ouvir, mas você chega no hospital, meu amigo, não tem ninguém que não queira te ouvir. Eu já visitei muitos hospitais e quando você chega no hospital está todo mundo na dor. Aí a pessoa diz, pastor, o senhor pode passar aqui e fazer uma oração por mim? Ele diz, posso, meu, na hora. Aí o outro diz assim, e o senhor ora por mim também? E a pessoa que está ali acompanhando diz, e ora por mim também? E o outro diz, ora por mim também. Quando você termina, você está orando pela sala inteira. E se alguém da sala, o quarto do lado, souber, a gente vai para lá orar. Então naquela hora não tem crente, católico, espírita, tem oração, né? Todo mundo recebendo oração. Porque a dor tem esse poder de amolecer nosso coração. A dor tem esse poder de superar as barreiras religiosas. Na hora da dor, a gente não quer saber mais da nossa religião. A gente não está disposto a discutir, eu sou crente, eu sou católico. Não, meu amigo, na hora da dor, lá no quarto do hospital, quando a morte está fazendo assim, a gente quer oração para dizer, vai embora. Então lá não tem religião, a gente está lá orando. E as pessoas não ficam pensando, não é por mim não, que eu sou de outra religião. Não, todo mundo está com o coração quebrantado. Na hora da dor, você pode olhar, todo mundo fica mais humilde. Na hora da dor, todo mundo fica mais sensível. Na hora da dor, todo mundo fica com mais fé. Estes filósofos ateus aí, que é no YouTube, eles falam muito que estão com saúde. Eles dizem que são ateus porque eles estão com saúde. Eu quero ver quando a morte bater na porta. Quando eles estiverem sentindo assim o gelo na alma, se eles vão começar a continuar com o ateísmo deles. E aí Jó enfrenta de um jeito, a mulher enfrenta de outro. Que jeito você está enfrentando? Então agora tem solidariedade. Como é que nós estamos agindo? Como é que nós somos na hora da dor? Como é que nós estamos agindo? Porque muita gente quer que Deus faça. Mas Deus diz, eu não vou fazer, eu quero que você faça. Na hora da pandemia, Deus disse, quem é para dar feijão é você. Quem é para dar máscara é você. Quem é para comprar ventilador mecânico é o governo. Você paga imposto. Quem é para ter hospital? Não era para fazer hospital de campanha. Já era para ter hospital, saúde pública, para a gente ser bem tratado. Mas antes da pandemia, eu fui várias vezes com minha esposa para o hospital e certo? Diziam assim, não tem médico, meu senhor. A gente dizia assim, como? Não tem médico. Porque este pessoal aí só se preocupa perto da eleição. Perto da eleição eles pintam rua, eles asfaltam, eles fazem um monte de coisa porque eles só querem votos. Porque eles não estão interessados em nosso bem, só querem voto. E como quase está perto das eleições, pode se preparar para você ver uma cidade em obras. Porque eles querem votos, então eles deixam tudo cair nos pedaços. Sem médico, sem remédio, sem medicação. Você vai buscar você vai num posto de saúde, você come o pão que o diabo amassou.
A pessoa, onde você mora? Quais são a cor dos seus olhos? Você morrendo. E se for preto, meu amigo, nem passe lá que eles não atendem. Se você for com cara de pobre, sujo e de chinelo, eles não atendem. Ficam tudo com o nariz empinado. Eu sou a coordenadora. Não, não é que não. Você não faz parte dessa jurisdição. Aí o pobre, coitado, tem que sair para saber onde é do bairro dele. E aí, seu prefeito fica dizendo que a cidade está maravilhosa. Os postos têm remédio. Que cidade é essa? Me diga. O grande problema é que a gente bota sempre a culpa em Deus. Quando a gente devia, era saber votar. E dizer assim, a culpa não é de Deus. A culpa é do diabo, dos gestores, que só pensam neles e em eleição e se manter no poder. Veja se eles abriram mão do fundo eleitoral para curar a pandemia. Abriram mão? Não. Certo? Não abriram mão. Então, solidariedade. Então, nós é que temos que demonstrar. Quando era para o governo. Não era para a gente estar dando comida a ninguém, não. Era para o governo estar dando, porque para isso a gente paga imposto. Mas aí sobra para quem? Para a sociedade. Nós, além de pagarmos o absurdo imposto, ainda temos que socorrer o pobre do necessitado. Porque acontece lá, como aconteceu nas barragens, que desanda tudo, todo mundo morre afogado, a casa vai embora, e quem tem que mandar comida? O povo brasileiro, o povo do mundo é que tem que socorrer. Cadê os gestores? Mas todas as eleições eles ganham. Você olha lá no Senado, na Câmara Federal, todas as carinhas são as mesmas. E aí a gente bota a culpa em Deus. Não, morreu da pandemia. Por que que Deus deixou a pandemia chegar? Cadê o controle de entrada e saída? Por que que não investiram nos aeroportos? Por que que não investiram nos portos? Para ter fiscalização e controle de entrada e saída. Mas quando o mal já entrou, agora é tarde. Tchau. Em quinto lugar, a discussão do problema. Quando chegou o mal, agora vieram os amigos de Jó e disseram, Jó, o que aconteceu? Conte o seu pecado. Jó diz, não estou em pecado. Então começa uma discussão. Então a gente só discute o problema na hora da dor. Enquanto não acontece nenhuma dor, por exemplo, agora está se discutindo racismo. Mas por quê? Porque aquele cidadão lá nos Estados Unidos apanhou. Depois o outro. Aí vem se discutir. Agora não, a televisão está colocando. Mas desde que o mundo é mundo, que o homem é racista, preconceituoso, que maltrata o outro, que humilha o outro por causa da cor da pele, que se acha melhor só porque, entre aspas, é branco. Então, ninguém discute o problema, mas quando chega a hora da dor, aí o problema é levantar. Aquele problema que estava debaixo do tapete. Aquele problema que estava debaixo do tapete agora é levantado. Então a dor tem esse poder de suscitar o problema para debater. Então vamos ver agora a questão da transmissão dos vírus. Vamos ver agora a entrada e a saída nos aeroportos. Vamos fechar tudo. Depois que o vírus entrou, aí fecha as entradas das cidades. Aquele
aquele verdadeiro adágio popular. Só fecha a porta depois que o ladrão entra. É. Aí o vírus entrou, o vírus já passou, fecha a porta. Fecha agora a cidade. Ora, o vírus já está lá, meu amigo. Agora é tarde. Agora, e só faz enquanto a pandemia está. Enquanto a pandemia estava todo mundo longe. Todo mundo dentro de casa. Todo mundo com álcool nas mãos. Todo mundo caladinho, quietinho. Bastou arrefecer a pandemia que o pessoal não respeita mais 1,5 metro. Você vai para qualquer canto, o povo tá um em cima do outro. É todo mundo no ônibus, coitado. É a mesma coisa de antes. Parece que não aprenderam nada. Porque só a dor tem esse poder de discutir. Então, quando eu e você estamos debaixo da dor, aí a gente começa a dizer, por quê? O que aconteceu, Deus? O que eu fiz? O que eu não fiz? Aí a gente começa nesse diálogo de buscar, saber o que está errado, o porquê daquilo. Então é a dor que faz a gente dialogar, é a dor que faz a gente inquirir, é a dor que faz a gente perscrutar, é a dor que faz a gente querer saber a origem do mal, da dor, do sofrimento. Então a dor acaba nos fazendo crescer, acaba nos fazendo amadurecer, acaba nos fazendo buscar resposta para aquele mal que, caso não tivesse existido, nós jamais teríamos discutido e jamais teríamos chegado a uma conclusão. Foi o que Jó descobriu. No final ele descobre, eu sou melhor que os outros. Diante de Deus eu sou péssimo. Comparado com os outros eu sou o melhor, mas comparado com Deus eu sou horrível. E é esta grande descoberta do ser humano. É que você chega e diz, eu sou melhor que muita gente, mas eu estou muito aquém do padrão de Deus. Mas mesmo eu sendo melhor do que muita gente, quando Deus coloca a régua em mim, o seu compasso em mim, eu estou devendo muito. E aí eu me abomino, porque eu estava olhando para o outro. Eu estava me medindo com ele. E dele eu ganhei. Mas quando Deus chega e diz, meu filho, o que eu espero de você é isso, aí eu descubro que eu estou longe de ser isso. E aí eu olho para mim, e eu me arrependo e me abomino. E aí o que acontece? Sexto lugar, a horizontalidade ampliada. O que eu acabei de dizer? Jó, ele até então tinha uma visão. Eu sou o máximo. Deus me fez melhor. E a minha religião é melhor do que a dos outros. Eu sou melhor do que fulano, eu não mereço isso. Mas a dor fez Jó pensar. E Jó começou a conversar com os viajantes. E Jó começou a pesquisar. E Jó foi no Google da época. E perguntou aos viajantes, aqueles homens que já tinham ido à terra longínqua. E ele disse, é verdade que para gente que teme a Deus e anda certinho, só acontece o bem? Os viajantes disseram, não. Andando por aí, por este mundo de meu Deus, eu já vi gente boa sofrendo, e gente má alegre. E aí Jó muda sua maneira, sua cosmovisão, sua visão de mundo. E ele sabe que você servir a Deus não é sinônimo de que você está imune à dor. E ele descobre que ninguém está imune à dor. Que debaixo desse sol, o que acontece ao justo, acontece ao ímpio. Que existem pessoas
A última lição. Então nós vimos a primeira, a vida é instável. Só Deus é estável. Só Ele não abandona. A segunda, os bens são temporários. Só Deus é eterno. Só Deus garante segurança. Terceiro, como é que eu enfrento? Se eu confio em Deus, eu enfrento a dor de uma maneira. Se eu não confio, eu me desespero. Quarto, a solidariedade. Se eu confio em Deus, eu sou solidário. Se eu confio em Deus, eu sei que quando me faltar, Deus vai usar alguém para me abençoar. Quinto, se eu confio em Deus, eu vou buscar a causa. Eu vou discutir aquele assunto. Eu vou agora procurar saber. Eu quero saber o porquê, qual o motivo, qual o objeto. Eu não me contento em não saber. Eu não me contento com a ignorância. Eu vou perscrutar, eu vou sondar, porque Deus, sendo infinito, me leva a nunca parar de buscar, a nunca achar que eu sei tudo, a nunca achar que eu sou o dono da verdade. É saber que a busca do conhecimento é algo eterno. É algo que quanto mais eu penso que perto estou, mais distante eu me vejo. Em sexto, a horizontalidade é ampliada. Eu começo a perceber que aquele meu mundinho não era um mundo. Que aquelas minhas crenças não eram as crenças. Que aquilo que eu achava que era bom para mim, não era bom para mim. E aí, a nossa visão é alargada, você diz, meu Deus, como é que eu estava amarrado nesse negócio? Como é que eu estava sofrendo por causa disso aí? Como é que eu estava nesse mundinho aí e eu achava que o meu mundo era um mundo enorme e eu vi que existe tanta gente que já venceu, tanta gente que passou pela mesma dor que eu e passou e atravessou, e eu pensava que era só eu que estava sofrendo, e agora eu vi que não sou eu apenas. Então o seu horizonte se amplia. E em último lugar, para a nossa reflexão de hoje, é que quando Jó está orando por seus amigos, a vida dele muda. A última lição é que a dor faz a gente pensar no próximo. A dor, ela tem essa capacidade. O sofrimento, ele tem essa capacidade de dizer assim, eu te compreendo. Até então Jó estava doente. Mas agora, como castigo, os amigos de Jó estão doentes. E Jó está bom. E aí Jó agora sabe o que é estar doente. Porque só sabe o que é problema de nervo. Só sabe o que é doença psicológica quem teve doença psicológica. Só sabe o que é fome quem passou fome. Só sabe o que é ser abandonado quem foi abandonado. Só sabe o que é cruz aquele que morreu por nós. E Jó agora compreende a dor do outro. E ele podia muito bem dizer, deixa eles sofrerem mais um pouquinho, eu sofri tanto tempo. O sofrimento deles começou agora. Mas Jó se prostra diante de Deus e começa a pensar nos seus amigos que agora estão doentes. E esses sim merecem. E Jó clama. E Jó ora, e a Bíblia diz, enquanto Jó está orando pelos seus amigos, Deus muda a vida de Jó. Então quando eu e você começamos a pensar no próximo, começamos a querer ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar o próximo, começamos a desejar que Jesus salve a nossa alma, para que a gente leve essa mensagem de salvação para o próximo, aí sim, Deus muda a nossa vida, porque nós dizemos, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para abençoar o próximo. É isso que Jesus fez. Sendo rico, se fez pobre. Veio aqui, morreu no meu e no seu lugar, para abençoar minha vida e a sua. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. A dor tem esse poder de nos fazer olhar para o outro e de dizer, eu sei o que você está passando. Eu te compreendo. Quando você descobre que você já foi perdido,
que você já esteve longe de Deus, que você já viveu na ignorância, que você desconhecia o grande amor de Deus e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em seu lugar. E o Espírito Santo abre sua mente para você compreender isso. E você é transformado no coração, você não se contém mais, você quer abençoar as pessoas. Você quer levar a palavra de Deus para essas pessoas que estão sofrendo. E agora não quer dizer que você não tenha dor. Não quer dizer que você não sofra. Quer dizer que você agora se importa com o próximo, mesmo na tua dor. Significa que agora o outro tem valor para você. Significa que agora você sabe o que é estar debaixo da ira de Deus. Significa que você sabe o que é o desprazer de estar longe de Deus. E você sabe qual é a alegria de receber de Jesus, filho, os teus pecados são perdoados. E é por isso que você quer levar o outro e dizer assim, olha, Jesus quer perdoar você. Basta que você se arrependa e creia nele. Então arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus hoje. E quando a vida der uma guinada, ele estará lá. Quando os bens se acabarem ou diminuírem, ele estará lá. Quando a dor vier, você vai saber que resposta dar a ela. Quando te faltarem as coisas, Deus vai tocar em pessoas para entrarem com o socorro que você precisa. Quando o mal vier, você vai querer saber por quê. E você vai amadurecer, e vai crescer, e vai buscar, e vai saber. E quando a doença vier, e quando a dor vier, você vai saber o seguinte, meus olhos se ampliaram. Eu só olhava para o meu umbigo, eu vivia para mim. Eu achava que o meu mundo era o mundo, e que só eu sofria. Mas eu vi milhões de pessoas sofrendo. E quando você é alcançado por Jesus Cristo, você faz como Jó. Você agora está disposto a orar pelos outros, a pregar para os outros, a viver, porque Jó até então vivia para ele. Jó abençoou muita gente, mas Jó, a grande bênção, a grande fatia, era para ele e para seus filhos. Mas agora não. Agora Jó pensa no outro. E a Bíblia diz que Deus deu a Jó filhos, filhas. Agora a esposa dele volta ao normal. Passou a dor. Tudo passa. E ele recomeça a vida. E eu quero dizer, a fé em Jesus Cristo é um recomeço. É a escrita de uma nova história. Eu não sei que dor aconteceu na sua vida. Eu não sei o tamanho da sua dor. Mas eu sei que o mesmo Deus de Jó é o seu Deus. E se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e passar a andar com Deus, Ele pode recomeçar a tua vida. Ele pode tirar você do fundo do poço. Ele pode dar sentido à sua vida. Ele dará perdão e Ele te dará forças. E você vai vencer. Que Deus abençoe. Pense nisso. E até amanhã, ao meio-dia, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe. Onde você estiver agora, arrependa-se dos seus pecados. Onde você estiver, clame a Deus e receba o perdão de Deus.